Agora iremos falar sobre o jogo de sinais. Bom, o jogo de sinais é uma relação que há entre positivo e negativo quando um envolve o outro. Vejamos o seguinte: sinais iguais resultam em mais, sinais diferentes resultam em menos. O jogo de sinais ele pode ser resumido a essas duas frases: sinais iguais resultam em mais, sinais diferentes resultam em menos. O que isso quer dizer? Significa que quando eu relaciono sinais iguais, como por exemplo positivo e positivo, o que isso significa? Que quando eu relaciono sinais iguais como positivo e positivo ou negativo e negativo, isso pode ser resumido, pode ser escrito da seguinte forma: sinais iguais sempre resultam em mais, tanto aqui quanto aqui, ó, tá? Então quando o menos envolve o outro menos, ou quando o positivo envolve o outro positivo, isso significa que de uma outra forma podemos escrever esse envolvimento como positivo. Por outro lado, se nós temos um positivo envolvendo um negativo, ou um negativo envolvendo um positivo, o resultado, gente, é quanto? Isso pode ser escrito, na verdade, como negativo, nos dois casos. Portanto, sendo que sinais iguais, o que isso trata? Sinais iguais, como nesses dois casos aqui, sempre resultam em mais. Sinais diferentes sempre resultam em menos, ok? De uma certa forma, uma forma de explicar sobre essa ideia é se você pensar que os números positivos são afirmações e os números negativos são negações, negar uma ação. Quando você simplesmente afirma uma outra afirmação, como nesse primeiro caso bem aqui, o que você tem? Uma mesma afirmação, tá? Quando você diz que você vai fazer alguma coisa e depois reafirma que você vai fazer essa mesma coisa, é o mesmo que afirmar que vai fazer essa coisa. Agora, quando você nega uma determinada ação, ó, vamos supor que você nega uma ação, e aí depois você nega essa mesma negação, certo? Significa que você realmente praticou a ação, por exemplo, que você está afirmando que você fez a ação. Como, por exemplo, quando eu digo o seguinte: eu não fiz isso, tá? Eu não fiz isso, seria uma negação, como nesse primeiro negativo, certo? Agora eu vou dizer o seguinte: não foi eu, olha só, eu estou negando, uma outra negação. Não fui eu que não fiz isso. O que eu estou querendo dizer? Que eu fiz isso, se você pensar de forma profunda sobre essa ideia, certo? Não fui eu que não fiz isso, tá? Agora, olha esses outros dois casos aqui, com esse mesmo raciocínio, eu acho que você vai entender bastante. Quando você afirma que você negou alguma coisa, quer dizer, significa que você está negando alguma coisa, certo? Agora, quando você nega que uma determinada afirmação, que você fez alguma coisa, significa que você está negando ainda, certo? Então, existem duas formas de negar, assim, compor duas afirmações com negações, né? Duas sentenças e resultar como uma negação. Quais são os dois casos? Quando você tem um positivo e um negativo, ou quando o negativo envolve o positivo. Agora, quando é positivo, né, uma afirmação, ele pode ser obtido de uma composição entre sinais iguais, positivo com positivo e negativo com negativo. Eu acho que essa explicação rápida deve ter, na verdade, te ajudado a entender mais ou menos o significado desse jogo de sinais. Agora vejamos essa ideia, como ela se relaciona com as ideias tratadas anteriormente. Vejamos o seguinte: nós temos aqui mais 2, e embaixo nós temos menos 3. Esses casos aqui envolvem umas situações clássicas, onde você tem isso aqui, ó, esses casos bem aqui, ó, um positivo envolvendo um positivo e aqui um negativo envolvendo um negativo. Não é o que a gente está vendo aqui, ó, um positivo envolvendo um número positivo, certo? Aqui um negativo envolvendo outro negativo. O que isso significa? Que isso aqui, ó, esse conflito entre sinais pode ser resumido, pode ser escrito de uma outra forma. Da mesma forma isso aqui, ó, pode ser escrito de uma outra forma. Como? Olha só aqui. Negativo envolvendo negativo pode ser escrito como positivo. E o positivo envolvendo positivo pode ser escrito também como positivo. Portanto, esses números aqui que se apresentam podem ser escritos da seguinte forma: aqui em cima mais 2, aqui embaixo mais 3. Vejam só, esses sinais aqui, esse conflito entre sinais foi simplesmente escrito como positivo, ó. Sinais iguais sempre resultam em mais. Sinais iguais, ó, sempre resultam em mais.
Agora vejamos, se nós temos esses outros dois exemplos, o que acontece? Nós temos aqui sinais diferentes, né, gente? Menos e mais, aqui mais e menos. Quando são sinais diferentes, isso pode ser reescrito, conforme foi mostrado bem aqui, pode ser reescrito como simplesmente menos, o sinal que está relacionado a esse tipo de situação aqui, ó. Aqui um negativo envolvendo positivo, aqui um positivo envolvendo negativo. E aí, galera? Quanto vai dar? Aqui em cima menos 4, aqui embaixo menos 5. Exatamente como eu posso reescrever esses números. Ou seja, o conflito entre sinais pode sempre ser reescrito com somente um sinal. Veja só. Aqui, sinais diferentes foi reescrito como negativo. Sinais iguais foi reescrito isso como simplesmente o que, gente? E aí me diz, positivo, certo? Então, não podem esquecer o jogo de sinais, até porque não vai ser somente aqui que ele vai te ajudar. Em outras situações também, como na multiplicação e divisão, que veremos agora. Mas antes disso, tente resolver as seguintes situações envolvendo adição de números inteiros. Veja aí que se apresentam situações onde você meio que precisa juntar esses números, certo? Coisa que você já aprendeu em vídeos passados, porém tem uma coisa atrapalhando aí essas contas. O que é? Aqui, ó, não sabemos qual é o sinal. Não, quer dizer, na verdade, isso aqui acaba sendo atrapalhando porque a gente está acostumado a lidar somente com um sinal aqui, ó, envolvendo esses dois números. E aí, galera, o que vocês acham? Jogo de sinal, né, gente? O jogo de sinal ele pode se reescrever, ele pode te ajudar a reescrever isso aqui de uma forma diferente e evitando até o parêntese, como nesse caso, né? Então, vamos lá. Mais com mais resultam em mais. Por isso, esse conflito entre sinais pode ser reescrito como simplesmente mais e eliminar o parêntese. Vai ficar menos 40 mais 10. E aqui, galera, pode ser reescrito como negativo, né? Porque sinais diferentes sempre resultam em menos. Não esqueça do jogo de sinais. Portanto, aqui vai ficar mais 20, menos 15, tá? Aqui, ó, sinais diferentes, né? Menos. Aqui, ó, nesses outros dois aqui, sinais iguais. Sinais iguais sempre resultam em mais. Então, vamos lá, gente. Deixa eu continuar aqui o slide para você ver os resultados. Ó, veja só. Aqui, como eu tinha te falado, aqui eu fiz o jogo de sinais, mais com mais, e simplesmente resultou em mais. E aí eu pude eliminar o parêntese, tá? A mesma coisa aqui embaixo, olha. Certo? Mais com menos, menos. A mesma coisa aqui, ó. Menos com mais, menos. Sinais diferentes sempre resultam em menos, tá? E aqui embaixo, ó. Menos com menos. E aí? Mais. Então veja só aí as expressões que foram obtidas. Agora eu posso realizar minha conta normalmente. Agora eu posso aplicar o raciocínio do saldo dívida, eu posso aplicar aquele raciocínio do time positivo, time negativo, ou eu posso aplicar aquele mesmo raciocínio da regra, né? Sinais diferentes, o que eu faço? Subtraio e conservo o sinal do maior. Sinais iguais, soma e conservo o mesmo sinal. E aí aplicar simplesmente o método que eu achar melhor para juntar esses números e obter um resultado numérico no final.